sinto a alegria de ser missionário. Recebi de Jesus esta linda missão. Oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo, pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Jericó. Sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheio ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Chegamos ao 8º dia de nossa novena missionária, com os invisibilizados até os confins do mundo. Vamos olhar para a vida. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Temos o costume de cantar esta música em nossas celebrações e encontros. Ela fala de uma triste realidade. As pessoas invisibilizadas. Pessoas pelas quais passamos no dia a dia sem nem sequer perceber a sua presença. Pensemos, por exemplo, no povo em situação de rua e abandono, vistos ou percebidos quando incomodam, fazem algo errado ou atrapalham a nossa passagem. Imaginemos a população carcerária, com todo o peso da discriminação e dos maus tratos. Pensemos nos irmãos migrantes, sofrendo a condição de estar em terra estranha, sem parentes, sem conhecer praticamente ninguém, convivendo com a diferença de idioma, cultura, alimentação e tantas vezes simplesmente ignorados ou até hostilizados. Pensemos na grande maioria da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eduardo Galeano, em seu livro Os Ninguéms, fala daqueles que não têm rosto, apenas braços, não têm nome, têm número, não aparecem na história universal, mas somente nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém que custam menos do que a bala que os mata. Há também irmãs e irmãos cuja profissão é menosprezada, como garis, garçons, serviçais em geral, as vítimas do trabalho escravo, crianças e adolescentes das periferias, quilombolas e ribeirinhos. São inúmeros os que são completamente ignorados pelas políticas públicas e projetos sociais, esquecidos pela sociedade e ignorados pelos governantes. Apenas usados, mas nunca valorizados. Em se tratando da religião, há também aqueles que, por não crer como nós, ou expressar de maneira diferente a sua religiosidade ou espiritualidade, são deixados de lado ou criticados. Por acreditar que a proposta de Jesus e o seu jeito de ser se adaptam a qualquer povo e a qualquer cultura, pois se baseiam em princípios universais, cremos ser importante que todos conheçam também a boa nova da salvação. Contudo, apenas 33% da população mundial se dizem cristãos. Ou seja, temos um campo imenso de irmãs
e irmãos que podem, por nosso intermédio, chegar ao conhecimento de Jesus Cristo e do seu reino de amor e justiça. Daí a importância da missão ad gentes. A palavra de Deus ilumina nossa vida. A palavra de Deus nos ilumina diante das diferentes realidades que encontramos ao longo do caminho. Atentos, acolhemos essa palavra em nossa mente e no nosso coração. Hoje, vamos ler Atos 16, de 10 a 13. Atos 16, de 10 a 13. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes o Evangelho. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá viajamos a Filipos, colônia romana, em uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes o Evangelho. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá viajamos a Filipos, colônia romana, e uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura. O que diz o texto? O texto destaca um fato de grande importância, porque é a partir de situações como a descrita no texto é que a atividade missionária vai se concretizando e firmando. Ensina-nos também como se deve proceder no serviço missionário e como aproveitar as situações do dia a dia para evangelizar. Fora da cidade, nas margens do rio, num lugar simples e informal, os missionários encontram um grupo de pessoas reunidas e rezando. Eram mulheres. Eles se aproximam, participam da manifestação religiosa delas e, em seguida, anunciam a palavra. Uma dessas mulheres é Lídia, que se tornaria mais tarde uma das discípulas de Cristo e liderança da comunidade cristã. Pelo contexto, pode-se afirmar que Lídia, sendo uma mulher sozinha, precisava trabalhar arduamente para poder sobreviver. A fé dela se deve à palavra acolhida e não ao fato de ter visto milagres ou outras coisas extraordinárias. A imersão dos missionários na vida de Lídia e de sua família provoca uma transformação dela, de modo que a partir de então ela também se torna discípula missionária. A atividade missionária vai se solidificando e vai dando frutos através de alguns procedimentos estratégicos e de acolhimento fraterno. O que Deus quer dizer para nós? E o que o
texto nos faz dizer adeus? Vamos fazer as nossas preces. Ao Pai de amor, elevamos nossas preces em favor de nossos irmãos e irmãs que são considerados invisíveis, rezando: acolhei, Senhor, nossa prece confiante. Enviai-nos, Senhor, às regiões de fronteiras para testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus aos povos e culturas que ainda não o conhecem. Rezemos. Acolhei, Senhor, nossa prece confiante. Despertai, Senhor, no coração de todos nós a disponibilidade de viver com a generosidade a missão junto aos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua e abandono. Rezemos. Acolhei, Senhor, nossa prece confiante. Ajudai-nos, Senhor, a ser presença de fé e solidariedade junto aos que vivem nas periferias do mundo. Rezemos. Acolhei, Senhor, nossa prece confiante. Que todos nós saibamos agir, ter a oração e a ação para proteger os mais frágeis, os que são invisíveis em nossa sociedade. Pedimos, Senhor. Acolhei, Senhor, nossa prece confiante. Compromisso com a vida. Partilhar no grupo, se há em nossa comunidade pessoas que ainda não fizeram a iniciação à vida cristã. Há pessoas em nossa comunidade que vivem em situação de rua e abandono? Celebrar a vida. Todos. Deus, nosso Pai, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, para que não sejamos indiferentes diante de pessoas que não conhecem Jesus Cristo e que vivem em situação de rua e abandono. Dai-nos também a coragem necessária para sermos solidários e sensibilizai nossos governantes a trabalharem pelo bem comum de todos. Isso vos pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a Trindade Santa derrame sobre nós as graças que mais necessitamos para viver profundamente a missão que nos foi confiada e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.